Olá, mãezinhas! Hoje a gente veio falar aqui de uma coisa que eu acho muito interessante e a gente ainda não conversou sobre isso. Leandrinho, todo mundo gosta desse sorriso, né? Vamos dar esse sorriso aqui antes de começar a fazer o nosso vídeo. Hoje eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante e que me ajudou muito na minha jornada com o Leandro. E como eu gosto muito de dividir com vocês, eu falei, hoje é dia. A pergunta é, qual é a importância do diagnóstico preciso da sequela que ficou no meu filho especial? Vocês sabem que paralisia cerebral, ela deixa várias sequelas. Não existe um PC que tenha ficado com as mesmas sequelas de outro PC. Um especial igual ao outro. E é de suma importância, eu digo isso para vocês, eu tenho aqui a prova. Eu sempre tive muita curiosidade para poder entender todas as vezes que o Leandro, menorzinho, fazia certas coisas que eu não entendia. E eu ficava me perguntando, meu Deus, por que que faz isso? Por que que faz aquilo? Por que que age de um jeito? Por que que age do outro? E de tanto eu perguntar para Deus, eu acho que a resposta acabou chegando. Porque foi justamente quando eu não estava atrás, já tinha perguntado para vários médicos, nunca ninguém soube me falar quais eram as sequelas. Você só escuta sequelas de paralisia cerebral. Olha quem veio participar do vídeo, faz tempo que ela não participa. Olha que coisa mais gostosa, gente. A nossa querida filhinha de 4 patas participando do vídeo. Tá dando para vocês verem aqui, né? E a reação do Leandro, como eu já expliquei em outros vídeos, né? A alegria, o corpo acaba. Calma. Calma, o pessoal já está acostumado, ninguém assusta mais, sabe que eu estou fazendo isso daqui para ajudar e não para judiar, porque senão pode deslocar o maxilar. Aí, como eu estava dizendo, ele tinha 12 anos de idade quando eu simplesmente pedi para uma professora de uma faculdade estagiária que tem aqui na minha cidade, Uniara, uma faculdade maravilhosa de fisioterapia, para ela me fazer um atestado falando que ele comparecia 3 vezes por semana no atendimento, porque eu tinha que entregar na escola, para justificar. Quando ela me aparece com esse diagnóstico, que eu vou até ler. Leandro, portador de encefalopatia crônica quadriplégica espástico atetoide, acompanhado nesse serviço, apresenta importante quadro de espasmos musculares RTCA, que eu já expliquei, positivo, reflexo tônico labiríntico, devendo sempre manter a cabeça na linha média em posição neutra entre extensão e flexão. Gente, sinceridade, quando eu li isso daqui, eu desmontei. Primeiro, eu não entendia uma palavra. Segundo, eu tive a bênção da professora ser de uma educação maravilhosa, um ser humano fantástico. E ela teve toda uma paciência de ver na minha curiosidade, de sentar do meu lado e me explicar cada uma daquelas palavras, vocês acreditem ou não. O meu mundo naquele dia abriu um portal e eu consegui enxergar o Leandro de uma forma que eu nunca tinha visto. Cada uma daquelas palavras se encaixavam nos atos que ele fazia e que há 12 anos eu estava tentando entender e não conseguia. RTCA positivo, cabeça virada para o lado, o corpo nunca conseguindo se manter na posição neutra. Tronco ereto. Na cama é um pouquinho pior ainda. Reflexo labiríntico,
quando a gente vai passar perto do Leandro, se você chega por trás dele, o que você tem que fazer é sempre esse ato de segurar o braço para depois você aparecer. Porque se você aparece de repente, o primeiro rompante dele é esse daqui. E não é porque ele quer fazer, mas é um reflexo muito rápido. Então eu já ensino todas as pessoas. Se você for chegar por trás do Leandro, faça isso no braço, porque você vai estar ajudando não só ele, como você também pode se proteger do movimento involuntário muito forte, chamado até de movimento robótico. Espasticidade, aquelas crises onde eles chegam a suar e eu consegui aprender a cruzar as pernas dele, quando eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Então, mãezinhas, para que eu quis fazer esse vídeo e ler aquele diagnóstico? Vocês não têm noção de como isso ajuda. E por incrível que pareça, médico neurologista não consegue dar esse tipo de diagnóstico. Então fica a dica. Se você tiver condições de estar perguntando para um professor um professor de fisioterapia neurológica, para ele dar mais detalhes sobre o seu filho, o que pode ser movimentação para cá, para lá, ou se ao contrário, por que o meu filho não se movimenta muito, por que o meu filho é muito parado, o que eu posso fazer? Porque existem os hipertônicos, que é o caso do Leandro, muita movimentação robótica, e existem os hipotônicos, aqueles que praticamente não se mexem. São fisioterapias específicas para cada caso. Então, mãezinhas, hoje o estalo que me deu aqui, que eu sei que foi um bom anjo que passou e me disse para fazer esse vídeo, foi sobre isso. Procurem saber mais sobre o filho de vocês. A gente não tem esse conhecimento. A gente tem que buscar. E a partir do momento que você consegue entender essas peculiaridades, você consegue ter uma extensão maior daquilo com que você está lidando, já que eles não vêm com manual de instrução, como eu já falei no vídeo também. E isso ajuda com que fique mais fácil para vocês entenderem e assim tá lidando da melhor forma. Essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, aquele sorriso magnânimo para terminar, de galã, de novela, que só você sabe dar.